Então vamos lá. Para alinhamento, entre outros recursos, é interessante que para a área você utilize div, assim como tem no modelo principal da app. Só que ali ele colocou o estilo diretamente no conteúdo, né? E nós temos uma folha de estilo justamente para tratar isso. Então eu vou deixar ali o div aqui abaixo, o barra div, e essa div nós podemos definir algumas implementações para ela, desde que ela tenha uma classe e seja reconhecida, né, lá no CSS. Então vamos criar uma classe aqui, mesma coisa do que no HTML convencional mesmo, né? É o HTML convencional, porém pode ser que um ou outro fechamento o Angular não compreenda, como um fechamento de parágrafo que nós vimos ali. Aqui então na div vamos colocar aqui vamos colocar aqui, ó, lista. Ok, vou nem especificar de que não. E essa página, assim como todas as outras páginas ou componentes que vocês criarem, vão ter um arquivo CSS. E aqui ele espera que você, então, passe os parâmetros para essa classe que foi criada. Então, ponto lista vai receber, por exemplo, um text align centralizado. Então, todo o conteúdo dela estará centralizado. Eu poderia aqui colocar, por exemplo, uma cor para a fonte. Vamos colocar aqui um color somente, não precisa de utilizar o font color. Vamos colocar aqui que seria uma cor da fonte ou em hexadecimal ou, por exemplo, escrito. Vamos deixar aqui um tom de azul. E aí, então, toda aquela área que eu defini como div de cliente ou div de lista, passará a receber aquelas configurações. Aqui percebam que ele centralizou tudo, mas o texto em si ele não ficou azul. Se eu digitar aqui dentro, por exemplo, eu vou conseguir ver que ele não deixou esse texto na cor azul. O texto está centralizado, todo o texto que está dentro dessa área aqui, no caso de lista, que é toda essa minha div. Tá. Ele não ficou azul por quê? Porque aquelas informações que nós temos não estão associadas aqui dentro. Se eu colocar algo dentro da lista, vamos fazer com que ele insira aqui, ó, ele vai ficar azul. Então tomem cuidado. Eu estou vendo em tela isso, mas ele não está nesta classe de clientes. Aqui dentro do meu componente de clientes, dentro dessa classe lista, eu só tenho as informações do botão e da minha LI. Se eu quiser alterar as configurações do botão, então eu vou colocar aqui o nome da tag dele, uma vez que ele não tem classe, e passar essas especificações. Então vamos supor que o background dele fosse um background aqui vermelho. Ok, ó. Fica esquisito, mas eu não estou preocupando com a parte visual. E a cor, vamos colocar aqui que fosse um branco. Então eu estou passando essas informações especificamente para o botão e para o botão somente dessa página. Então eu não tenho aqueles problemas que tinham no CSS aí, por exemplo, convencional com HTML fora do Angular, onde não tem componentes, que uma classe interferia em outra que foi aplicada e você tinha que estar utilizando recursos aí para poder limpar aquele CSS que vinha herdado de forma anterior. Então, assim, terrível, terrível. Aqui nós não temos que ficar fazendo essas limpezas, porque cada componente tem a sua folha de estilo específica. Então, tá aqui, ó, todo o conteúdo que eu colocar vai estar em azul e o meu botão com o fundo vermelho e texto branco. Perfeito, não vai alterar em nada. Mas e se eu quiser mexer nesse texto aqui de cima? É o componente que trabalha com ele. Então, esse texto, ele vem aqui, ó, do App Component. O App Component também tem uma folha de estilo. Ó. Vamos aqui abrir a folha de estilo CSS dele e vamos colocar, por exemplo, uma cor para, primeiro o conteúdo. Eu poderia colocar, aquilo ali está dentro de qual elemento? Vamos visualizar isso primeiro. Então eu venho aqui dentro do App Component HTML, dentro de um H1, bacana. Volto aqui no CSS e falo que o elemento H1 vai ter uma cor. Vamos colocar aqui, por exemplo, verde. Ó. Ok. Perfeito. E aí, então, ele já começa a receber essas informações e a cor dele fica verde, porque ele tem essa instrução. Ele não tem nada a ver com o H1 que estiver na página de cliente. Então, se eu tenho aqui um outro H1 dentro dessa página de clientes, ele não sofre nenhuma alteração. Vamos colocar aqui um H1. Ok. Página de clientes. Pode ser até aqui em cima. Ó. Pronto.
ele vai ficar padrão, ele não tem, né, aquela estilização. Não está centralizado, não está em verde, não tem nenhuma estilização que foi herdada do outro componente. Cada componente tem a sua folha de estilo específica e você pode criar aí, né, as suas modificações, sua estilização de forma específica.